Olá pessoal, meu nome é Alexander Fidalgo, sou estudante no curso de História pela UFJF, faço parte do Centro de Conservação da Memória da Universidade como bolsista de iniciação artística e hoje estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o projeto ao qual eu faço parte chamado Saberes e Fazeres Tradicionais, o patrimônio imaterial em sua diversidade e pluralidade, mas especificamente sobre o minicurso desenvolvido por mim em resposta à 7ª Semana Nacional de Arquivos, que se chama Patrimônio Cultural e Fotografia dos Saberes e Memórias das Tradições, que possui como intuito a promoção de educação patrimonial com foco no reconhecimento, na preservação e na valorização dos patrimônios culturais, dos saberes e fazeres e da memória, bem como buscando proporcionar uma imersão no universo da fotografia, perpassando, é claro, por alguns conceitos fundamentais, tendo como objetivo a conscientização sobre os diversos e plurais saberes e tradições que acabam permanecendo até os dias de hoje. E ao propor esse minicurso, nós temos como pretensão desenvolver conhecimentos teóricos e práticos juntamente a quem participa dele, ligados, como já disse anteriormente, às noções de patrimônio cultural, as noções de memória, as noções de saberes e fazeres e principalmente sobre a fotografia, no que tange a reconhecer, a preservar e a valorizar, buscando oferecer reflexões para vocês sobre questões que acabam se mostrando como intrínsecas ao meio que acaba constituindo os sujeitos e que acaba constituindo até mesmo as nossas identidades. Porque apesar de estritamente presentes no cotidiano das pessoas a compreensão da extensão daquilo que compõe as ideias de fotografia, de patrimônio, de saberes e tradições, ainda acabam por se mostrar de forma superficial na sociedade, onde, se a gente pensar um pouco, conseguimos notar que até mesmo os livros didáticos acabam por não proporcionar a aproximação do estudante com essa realidade, sendo desse modo função dessa oficina nutrir quem participa de consciência, visando o desenvolvimento e o alargamento das suas visões de mundo sobre essas questões. E outra informação muito importante que eu tenho que dizer aqui para vocês é que esse mini curso é uma adaptação de algo que foi desenvolvido para ser aplicado na educação básica no município de Juiz de Fora, principalmente no ensino fundamental nas escolas públicas, ou seja, eu vou partir de conceitos mais iniciais que não deixam de ser fundamentais para a compreensão do que seria esse patrimônio e do que seria a extensão da fotografia para gerar conscientização em vocês, partindo, como eu já disse, de conceitos mais básicos, mas que não deixam de ter a sua profundidade. Aí você pode pensar então que se esse minicurso é desenvolvido em parceria com o SECOM, o que seria esse SECOM então? O SECOM é o Centro de Conservação da Memória, ele é um órgão suplementar da Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi criado pela Resolução número 12 de 2014 e tem por algum de seus objetivos promover, a partir de ações de caráter multidisciplinar, a preservação da memória social, essa traduzida em bens possuidores de valor histórico e cultural, através da realização de oficinas, de cursos de extensão que auxiliam na formação e capacitação de mão de obra e que possa nesse sentido atuar tanto em Juiz de Fora quanto no Brasil como um todo e até mesmo no exterior. E além disso, o SECOM promove estudos e pesquisas sobre a conservação da memória, promove esses eventos acadêmicos na área da conservação do patrimônio e da memória como um todo. O SECOM também coleta e custodia documentos de qualquer natureza que possa contribuir para essa preservação da memória da sociedade local, da sociedade regional e até mesmo em âmbito nacional. O SECOM promove a organização, a conservação e a divulgação de acervos, além de colaborar com outros órgãos da universidade em atividades ligadas a essa conservação, também colaborando nos programas de pesquisa e extensão que são desenvolvidos pela UFJF, prestando consultoria ou assessoria a projetos ligados a essas conservações e ao patrimônio sociocultural, ofertando espaço físico e estrutura qualificadas para o atendimento de demandas da comunidade juiz-forana, bem como de outras cidades brasileiras, especificamente aqui no estado de Minas Gerais, através da atuação de docentes,
bem como de discentes em projetos de pesquisa e principalmente de extensão voltados ali para a preservação dessa memória, para a preservação do patrimônio, traduzido em bens históricos, culturais, tanto materiais e imateriais, desenvolvendo também programas de publicações de caráter científico e também dos resultados dos projetos que são ali desenvolvidos, estabelecendo intercâmbio com entidades ali similares ou congêneres, definindo e desenvolvendo uma política de acolhimento de acervos de interesse justamente para essa memória da sociedade, gerados fora do contexto da instituição da UFJF, coletando e custodiando documentos de qualquer natureza que possam contribuir para a preservação dessa memória local, dessa memória regional e nacional, promovendo assim a organização, a conservação e a divulgação de seu acervo. E além disso, indo no SECOM, podemos encontrar, dentre tantas outras coisas, o acervo Dormiveli Nóbrega, que é uma das importantes coleções formadas em Juiz de Fora sobre assuntos mineiros e principalmente sobre os assuntos da própria cidade. E essa coleção, composta por documentos e milhares de títulos, dentre eles livros raríssimos, coleções completas de jornais do século XIX, revistas da primeira metade do século XX, obras de autores juiz-foranos do final do século XIX e até mesmo início do século XX, e essa coleção foi em 2010 adquirida pelo Museu de Arte Murilo Mendes, porém no início de 2020 ela passou a fazer parte do acervo do SECOM UFJF, estando agora em nossas mãos essas fontes históricas de grande importância. E outra coisa que também podemos encontrar dentro do SECOM é a coleção de fotos pessoais do arquiteto Arthur Cury, que foi uma grande figura aqui para a cidade de Juiz de Fora, que participou da comissão de planejamento da cidade universitária e da comissão de reforma universitária, tendo grandes influências e boas companhias, como por exemplo Carlos Drummond de Andrade, João Guimarães Vieira e até mesmo Murilo Mendes. Enfim, no SECOM podemos encontrar várias tantas outras coisas de suma importância tanto para a história de Juiz de Fora quanto para a história de Minas Gerais e até mesmo do nosso Brasil. Agora, no que se refere à 7ª Semana Nacional de Arquivos, esse evento é desenvolvido pelo Arquivo Nacional, que é uma grande entidade do nosso Brasil, criado ali por volta de 1838, que é um órgão central do sistema de gestão de documentos e arquivos da administração pública federal, integrante da estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E esse órgão tem por finalidade implementar e acompanhar a Política Nacional de Arquivos, definida pelo Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, por meio da gestão, do recolhimento, do tratamento técnico, da preservação e da divulgação do patrimônio documental do país, garantindo pleno acesso à informação, visando apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo, onde é incentivada a produção de conhecimento científico e cultural, visando sua disseminação para todos os cidadãos brasileiros, visando principalmente a garantia dos direitos estabelecidos pela nossa Constituição. Ou seja, o Arquivo Nacional trabalha com essas documentações, com esses arquivos, com a segurança deles e principalmente com a disseminação para a comunidade por meio da produção de eventos visando a conscientização. E agora, buscando iniciar efetivamente esse minicurso, temos a primeira questão, dentre tantas outras de grande importância, que é a questão do patrimônio, dos patrimônios culturais que fazem parte de nossas cidades. Se perguntarmos para as pessoas o que elas entendem como patrimônio, normalmente vamos receber respostas que seriam monumentos, que seriam edificações de grande importância, que têm um valor singular, precisam ser preservados e difundidos para a população. Enfim, esse conceito de patrimônio que acaba por aparecer na sociedade nem sempre foi assim e também nos dias de hoje acaba a não permanecer estritamente ligado somente a essas ideias. Inicialmente podemos dizer que esse conceito de patrimônio não aparece de forma isenta, porque ele aparece a partir de conflitos,
a partir de interesses e a partir de embates diretos e que geralmente acaba por gerar exclusões. E outra coisa importante de ser citada aqui é que o patrimônio ele pode ser classificado por meio de duas formas: um patrimônio ligado mais à legalidade, ao legal, e um patrimônio ligado mais à afetividade, mais ao conhecimento e identificação. Um patrimônio legal seria aquele patrimônio com valor comercial, que seria um bem que é transmitido de geração para geração por meio de herança, e um patrimônio espiritual, como assim é chamado, os patrimônios ligados à afetividade, não têm um valor comercial assim como os patrimônios legais. Ou seja, no que se refere aos patrimônios, podemos receber desde heranças legais de nossas famílias, como casas, como terrenos, dentre tantos outros que possuem um valor comercial, ou podemos receber patrimônios ligados à afetividade, ligados a um conhecimento, a uma forma de se fazer algo, a um saber fazer, enfim, dentre tantas outras coisas, que acaba, na verdade, constituindo quem nós somos ao longo das nossas vidas, partindo das nossas vivências, do nosso contato com o outro, enfim. E já no que se refere à origem da palavra patrimônio, ela surge com os romanos ali da expressão pater familia, que era aquele detentor de todos os bens, aquele que passava todos os bens, sejam eles móveis, imóveis, casas, territórios, escravos, para as futuras gerações. Ou seja, esse pater família, essa figura possuía todos os bens, geria esses bens, passava esses bens para membros de sua família, e é dessa palavra que acaba surgindo a expressão, melhor dizendo, o conceito de patrimônio. E ao longo do tempo, em um segundo momento, esse conceito de patrimônio acaba reaparecendo em meio à Revolução Francesa e à contestação da monarquia, devido aos descontentamentos ali da população que acabavam sendo expressos em destruição dos prédios, em destruição de monumentos que representavam o que eles não queriam mais que fizesse parte daquela nação que estava se desenvolvendo. E por meio disso emergem intelectuais, emergem grandes figuras que acabam repensando essa ideia de patrimônio e pensando na hipótese de se preservar determinadas coisas e do que seria de grande importância para se preservar. Isso gera criação na época de comissões e de comitês que acabam pensando e repensando legislações voltadas à preservação daquilo que seria de grande importância. E esse conceito de patrimônio, pulando um pouco mais para frente, dando um salto no tempo para o fim da Segunda Guerra Mundial, ele acaba reaparecendo, onde ideologias políticas de autoexaltação e de caráter excludente acabam se confrontando em meio a uma grande guerra, que tem por resultados a destruição de muitos desses patrimônios, de muitas obras, buscando o apagamento da história de outros povos, efetivada por meio da perseguição e até mesmo do genocídio para com outros povos, amparada por meio de ideias que eram desenvolvidas em meio a um nacionalismo exacerbado. Então, no final da guerra, temos grandes movimentos de contestação a tudo aquilo que ocorreu, a todas as tragédias e a destruição daqueles monumentos e daqueles edifícios que representavam parte da história dos países, acabando juntamente ao surgimento da ONU e da Unesco por ocorrer debates em volta dessas questões, havendo com o passar dos anos o levantamento até mesmo das temáticas ligadas à oralidade, às tradições que antes não eram consideradas patrimônios, mas que são de grande importância para alguns povos, principalmente povos indígenas, ou até mesmo povos não letrados, enfim, que repassavam as suas tradições, a sua história por meio da oralidade. Ou seja, antes o patrimônio era considerado apenas um bem edificado, um bem único, um bem singular, que não fazia parte de uma vida cotidiana, mas que deveria ser preservado. E agora, mais próximo da atualidade, temos uma ideia de patrimônio ligada a algo mais amplo, ou seja, ocorreu o ampliamento do conceito partindo de contestações, dando origem
a uma categoria chamada patrimônio imaterial, complementando a ideia anterior que chamamos de patrimônio material, a categoria de patrimônio material que dizemos hoje. Ou seja, ao longo dos anos, ao longo dos séculos e ao longo dos tempos, temos ampliação desse entendimento, da compreensão do que seria o patrimônio, partindo de eventos fundamentais. Nós vemos a incorporação de novas compreensões, como por exemplo o patrimônio imaterial, o patrimônio natural, dentre tantos outros, deixando o patrimônio de ser apenas algo edificado, construído pelo homem, e deixando o patrimônio de ser algo apenas europeu, fazendo parte da vida de vários países do Brasil, da América Latina e do restante do globo que possuem as suas histórias que acabam por ser registradas nesses patrimônios, sejam eles materiais, sejam eles imateriais e sejam eles naturais, enfim, que acabam por ter uma carga de significado. E agora, retomando essas questões ligadas ao patrimônio imaterial, ao patrimônio material e ao patrimônio natural, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Mas antes eu gostaria de falar sobre um aplicativo que foi recém-lançado aqui na cidade de Juiz de Fora, que se chama JF Patrimônio, que nada mais é do que um guia do patrimônio cultural, onde o conteúdo foi organizado em 4 eixos, sendo eles patrimônio de todos, patrimônio material, patrimônio imaterial e núcleos históricos. E nesse aplicativo é possível encontrar informações gerais dos itens patrimoniados, imagens atuais dos locais e rota de deslocamento a partir do local onde o usuário se encontra. E além disso, o aplicativo também oferece ferramentas de acessibilidade como tradução em libras, aumento de contraste e até mesmo do tamanho das fontes, e é possível encontrar por meio dele os bens a partir de filtros em diversas formas de visualização, onde são também mostrados em um mapa esses patrimônios e onde o usuário também pode até mesmo favoritar os bens que o interessam, tendo também um espaço para curtir, para comentar e até mesmo para compartilhar as informações ali apresentadas. Ou seja, por ter a finalidade de disponibilizar o conhecimento para a população e gerando até mesmo conscientização, eu achei que seria de bom tom citá-lo aqui para vocês. E indo aos exemplos no que se refere aos patrimônios materiais, em específico na cidade de Juiz de Fora. Primeiramente temos aqui à esquerda o Museu Mariano Procópio, que é uma instituição de extrema importância para a cidade de Juiz de Fora e até mesmo para o estado de Minas Gerais e o Brasil como um todo, porque é um dos museus considerados um dos mais antigos e importantes do nosso país, tanto pela sua riqueza no que se refere à coleção que se mantém ali no museu, quanto por sua relevância histórica e cultural para a nossa sociedade. E paralelo a isso, temos aqui na direita uma imagem do próprio Centro de Conservação da Memória, que é o SECOM, porém antiga diretoria de higiene, que foi tombada pelo município em 1996 devido à sua importância para Juiz de Fora. Ou seja, é importante ressaltar que aqui temos 2 exemplos de patrimônios materiais. E agora indo para alguns exemplos de patrimônios imateriais da cidade de Juiz de Fora, temos aqui o Batuque Afro-Brasileiro de Nelson Silva, que foi criado em 1964. Temos também o Miss Gay Brasil, que foi criado em 1976 na cidade de Juiz de Fora. E também temos a banda Daqui, criada em 1972. Ou seja, pegando apenas o recorte de Juiz de Fora, já percebemos uma gama de patrimônios e uma gama de diversidades que estão relacionados a eles. Agora, indo para o contexto do Rio de Janeiro, temos também alguns exemplos de patrimônio material, como é o caso do Cristo Redentor, que é uma das importantes representações culturais do nosso país, porque além de ser um atrativo turístico que acaba atraindo turistas ao longo do ano, acaba contribuindo para a economia local e também acaba desempenhando um papel de promoção do turismo no Brasil. Ele acaba sendo também um símbolo cultural e religioso do nosso país, representando a fé cristã e sendo, em muitas vezes, local de peregrinação para muitas pessoas. E outra coisa que também podemos citar aqui, de suma importância nos dias de hoje, seria a própria prática da fotografia,
que é amplamente utilizada como uma forma de registro, como uma forma de documentar e até mesmo como uma forma de fonte para muitos historiadores e para outros profissionais de diversas áreas. Porque por meio da fotografia conseguimos registrar momentos históricos, conseguimos eternizar eventos e até mesmo compartilhar nossas impressões com outras pessoas, por meio desse importante saber fazer. E agora vamos para outro conceito fundamental, que seria a própria ideia de memória. A memória, ela, para a história, se refere à forma como a sociedade, como os grupos e os indivíduos recordam e interpretam o passado. Ou seja, seria a maneira como as pessoas lembram, a maneira como as pessoas preservam e compartilham os eventos, as experiências e as narrativas históricas ao longo do tempo. A memória histórica desempenha um papel fundamental na construção da identidade coletiva, na formação de narrativas históricas e na compreensão do presente com base no passado. A memória também pode ser transmitida de várias formas, incluindo as tradições orais, os documentos escritos, os registros arqueológicos, por meio da arte, por meio de monumentos, por meio dos museus e dentre outras instituições culturais. E essas formas de memória podem ser influenciadas por fatores sociais, por fatores políticos e até mesmo por fatores culturais, e podem refletir diferentes perspectivas e interpretações do passado, como é o caso do que chamamos de guerra de narrativas. Porque falar de opinião pública e falar de discursos relacionados à busca pelo poder são temas essenciais para a gente compreender o que acontece nos dias de hoje. Se refere ao contexto sociopolítico, ou seja, é fundamental alargarmos o nosso olhar para nós percebermos a forma como são articuladas as narrativas nos dias de hoje, a forma como são articuladas e utilizadas as memórias, seja a forma como elas são construídas, o que há por trás das falas e até mesmo das omissões de informações por parte de atores políticos, sociais. É importante pensarmos sobre isso porque já entramos aqui na área até mesmo do negacionismo, porque mesmo as pessoas sendo confrontadas com fatos e até mesmo com argumentos desenvolvidos no âmbito científico, ainda nos deparamos com versões de memórias e de narrativas que confrontam esse conhecimento, onde pessoas compram de forma barata discursos que não se baseiam nem mesmo na própria racionalidade para questionar o que é desenvolvido pela academia. Por que eu digo isso? Porque esse tipo de debate é fundamental para desenvolvermos consciência e entendermos a forma como esses discursos e como essas memórias se embatem rotineiramente, para que consigamos imaginar novas formas de convergência que acontecem na sociedade, capaz de promover até mesmo um levante social que se propõe a revisar certas memórias que são omitidas, certas memórias que são adaptadas para determinado fim, buscando consertar determinados erros que foram cometidos, que nos obrigam, em meio a dissonâncias, viver cada vez mais em uma sociedade distópica, onde a cada dia surgem novas informações que acabam questionando o que já foi estabelecido. Em uma sociedade cada vez mais efervescente, onde há extremos cada vez mais agressivos. Ou seja, partindo disso, podemos notar que nos dias de hoje alguns conceitos como de memória acabam sendo vistos como valiosos, acabam sendo explorados e até viram motivo de conflito, porque como todo mundo já parou para pensar sobre as coisas que já aconteceu no passado, enquanto alguns acabam enxergando esse passado como algo vergonhoso, outros, como sabemos, o exaltam e acabam admirando. Então seria interessante começarmos a pensar sobre quais as lembranças e quais as memórias a gente guarda na nossa cabeça e principalmente sobre quais delas a gente escolhe por conta própria guardar. Porque é muito comum as pessoas guardarem fotos, é muito comum as pessoas guardarem presentes e alguns objetos para se lembrarem de coisas importantes. E quando fazemos isso, acabamos montando uma coleção daquilo que é mais importante nas nossas vidas. Eu diria que montamos quase um patrimônio pessoal que cada pessoa acaba construindo do seu próprio jeito, partindo ali da sua subjetividade.
E aqui nos deparamos com outros dois conceitos fundamentais que seriam o conceito da tradição e o conceito da cultura. Começando inicialmente falando um pouco sobre a cultura, ela é um termo amplo que se refere a um conjunto de crenças, a um conjunto de valores, de comportamentos, de práticas, de tradições, de expressões artísticas, de conhecimentos e costumes que são compartilhados entre um determinado grupo de pessoas. Ou seja, ele abrange tudo o que é aprendido e transmitido de geração em geração, seja por meio da linguagem, da educação formal ou informal, da observação e principalmente, eu diria, da interação social. Então ela se manifesta de várias maneiras, incluindo na forma como as pessoas se vestem, se comportam, se comunicam, se relacionam, celebram festividades, expressam suas emoções e percebem o mundo ao seu redor. A cultura ela influencia a maneira como as pessoas pensam, como as pessoas tomam decisões e se posicionam em relação a diferentes aspectos da vida, como a religião, como a política, como a família, como o trabalho e até mesmo como o seu lazer. Então essa cultura ela desempenha um papel importante na formação da identidade individual e coletiva de um grupo de pessoas ou até mesmo de uma pessoa específica, e ela pode ser específica de uma dada região, de um dado país, de uma etnia específica, de uma religião ou até mesmo de apenas um determinado grupo. Então, além disso, a cultura ela pode ser considerada dinâmica e está em constante evolução, sendo moldada e transformada ao longo do tempo através das interações e influências culturais que ocorrem entre diferentes grupos. Então, partindo disso, conseguimos perceber que é importante ressaltar aqui que a cultura não é algo fixo ou universal, ela varia significativamente de uma sociedade para outra e dentro de uma mesma sociedade, refletindo a diversidade e a complexidade das experiências humanas, sendo a compreensão e o respeito pela diversidade cultural fundamentais para promover a tolerância, para promover a cooperação e o diálogo entre os povos. Agora trazendo aqui outro conceito importante que é a questão da tradição. Bom, o que seria tradição? A palavra tradição significa entregar ou passar adiante, ou seja, a tradição seria a transmissão de costumes, de comportamentos, de memórias, de rumores, de crenças, de lendas para pessoas de uma comunidade, sendo que os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura daquele determinado grupo e que são registradas por meio das tradições orais, passada com as histórias de família, com os aprendizados que você tem no cotidiano, podem ser observadas também até mesmo em pinturas rupestres que simbolizam o registro da cultura de determinado povo e até mesmo em obras literárias que podem retratar determinados contextos. Então a tradição desempenha um papel crucial na sociedade, oferecendo uma série de benefícios e significados, porque ela preserva a identidade cultural, conectando as pessoas às suas raízes, à sua história e à sua herança, ao transmitir conhecimentos e habilidades, até mesmo valores de geração para geração, garantindo a continuidade cultural e preservando formas de vidas tradicionais. E além disso, ela acaba promovendo essa coesão social, esse fortalecimento dos laços de comunidade por meio das celebrações e dos rituais tradicionais que unem as pessoas, proporcionando essa interação social e até mesmo um senso de propósito compartilhado, eu diria. Enfim, estando até mesmo relacionado à questão da memória coletiva, que também é preservada por meio da tradição, como as histórias orais, como as práticas de rituais, como as celebrações que eu havia dito anteriormente, mantendo vivas as lembranças do passado e transmitindo narrativas que explicam a origem e os valores da comunidade a qual determinada pessoa faz parte. Então essa tradição também honra a ancestralidade, demonstrando respeito pelos antepassados e pelas gerações anteriores, e ao seguir essas práticas tradicionais, as pessoas reconhecem e valorizam as contribuições passadas na formação da sociedade atual.
Essas tradições podem servir como fonte de inspiração e criatividade, estimulando a inovação contemporânea e a expressão da identidade cultural de maneiras novas e até mesmo cativantes. Porém, uma coisa que é importante de ser citada aqui é a equilibração da preservação dessas tradições com uma abertura para mudanças e até mesmo para adaptações necessárias. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nem todas as tradições são igualmente benéficas ou devem ser mantidas e não alteradas. Ou seja, devemos buscar uma abordagem que promova a inclusão, a igualdade e o respeito pelos direitos humanos, garantindo que as tradições evoluam de maneira apropriada para as necessidades e os valores da atualidade, podendo assim valorizar e apreciar efetivamente a riqueza cultural que essas tradições nos oferecem, ao mesmo tempo em que construímos uma sociedade mais diversa e inclusiva. Então conseguimos ver, partindo de todas essas coisas, que memória, tradição e até mesmo a questão da cultura, por mais que pareçam coisas simples, na verdade são coisas bastante complexas que acabam exigindo a nossa atenção. Agora, perpassando por todos esses conceitos, desde patrimônio, memória, tradição, cultura, enfim, chegamos aqui na parte da fotografia, né? Eu gostaria de falar primeiro sobre o que seria fotografia, de que forma que as pessoas acabam entendendo a fotografia nos dias atuais. E visando isso, eu gostaria de destacar aqui alguns conceitos, começando inicialmente pela própria questão da luz, porque sem luz não há fotografia, né? Se você não tem luz, você não consegue fazer o registro de uma fotografia, porque esse registro parte da reflexão da luz. Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, esse próprio mini curso, se você está conseguindo ver os slides aqui que eu preparei, significa que é uma fonte que está refletindo a luz para que você possa ver as imagens. Melhor dizendo, a luz incide nos objetos e os objetos refletem a luz, ocorrendo assim o registro das fotos e o registro das fotografias. Então, partindo da ideia de que fotografia é luz e só a partir da luz ocorre ela, temos também outro conceito, que é a ideia de arte, porque a fotografia é um registro artístico, onde você pode se utilizar de uma câmera para representar alguma coisa, você pode ter retratos, fotografias, imagens expostas em museus, ou até mesmo em quadros na sua casa. Você pode postar nas redes sociais também. Então a fotografia também é arte, havendo diversos fotógrafos que focam única e exclusivamente nesse caráter artístico da foto. Outra coisa importante é que a fotografia é um registro, às vezes o registro de algum momento, de algum acontecimento, sendo as imagens desse modo fontes, documentos que podem ser explorados, servindo a fotografia também como forma de contar histórias, né? Porque as imagens podem representar um fato, ou seja, em algum momento você tira de uma fotografia e por meio dela você consegue resgatar uma história que você viveu ou algum momento histórico que você estava ali presente. Então a fotografia também é uma forma de lembrança, né? Quantas lembranças você não tem de quando você era pequeno, de quando você era adolescente, de quando seus pais se casaram, por meio da observação de retratos e dos porta-retratos ali que sempre estão em cima de uma estante ou em cima de uma mesinha, que acabam resgatando em você uma memória, ou acabam mostrando para você alguma coisa que aconteceu antes mesmo de você nascer, né? E se somando a isso, no que se refere a eventos, no que se refere a casamentos, que sempre há um fotógrafo ali, conseguimos chegar na conclusão que a fotografia também é uma forma de se ganhar dinheiro, também é um produto e até mesmo um serviço que é prestado por meio de alguém que detém esse saber fazer, que detém o conhecimento de se fazer imagens e da prática da fotografia. Então, partindo de tudo isso, podemos chegar na conclusão de que a fotografia é uma tradição, é uma prática dos dias atuais, ela é uma forma de arte, uma forma de registro e, além disso, eu diria que a fotografia é um conjunto de escolhas, porque na fotografia escolhemos o que fotografar, também escolhemos o que não fotografar, nós escolhemos o que mostrar do mesmo modo que escolhemos o que não mostrar nas nossas fotos
escolhemos a intensidade da luz que você quer que apareça na fotografia, você escolhe a intensidade das sombras, dependendo da intenção que você quer dar para a imagem, e acima de todas essas coisas, eu diria que na fotografia você escolhe o que compartilhar com as outras pessoas. Porque na fotografia você compartilha sentimentos, sejam eles bons ou ruins, você compartilha histórias ou pelo menos parte delas. Você pode compartilhar até mesmo sentimentos, a felicidade de um momento que você não queria que tivesse passado, mas que por meio de um porta-retrato ou até mesmo de uma imagem solta em uma caixa você consegue recordar aquilo que aconteceu. Então, quando você tira uma foto, você mostra para o outro sua visão de mundo, você mostra a sua visão sobre as coisas e simultaneamente, sem perceber, eu diria que você acaba guardando para você mesmo um pedaço do tempo. E agora indo para algum dos exemplos que eu trouxe aqui sobre algumas fotos que acabam representando parte de algumas histórias, temos aqui a foto de um homem enfrentando uma fila de tanques de guerra que ocorreu na Praça da Paz Celestial em Pequim, na China, e se tornou uma das fotos mais famosas da história. Essa imagem ficou também conhecida como The Tankman ou O Rebelde Desconhecido, foi feita pelo fotógrafo Jeff Widener. E nesse dia o fotógrafo estava focalizando ali sua câmera em uma linha de tanques e de repente aparece um homem de camisa branca e calça escura carregando o que mais parecia ser uma sacola. E a princípio o fotógrafo acha aquilo algo estranho, até mesmo inesperado para ocorrer naquele momento, mas mal sabia ele que tirando aquela fotografia ia ter em suas mãos uma das fotos mais icônicas da história da humanidade. E agora indo aqui para outro exemplo, que em 1º de fevereiro de 1968, o fotojornalista estadunidense Ed Adams viu um general, chefe da Polícia Nacional vietnamita, carregar um sujeito algemado que logo em seguida foi executado por ser o suspeito de inúmeros assassinatos ocorridos na região. E ao analisarmos essa fotografia, vemos que o Ed mirou a câmera para a cena, ao qual julgou tratar ali primeiramente de uma ameaça, mas enquanto o fotógrafo dispara a foto, o general acaba disparando a arma na cabeça do homem. Alguns chegam a dizer que essa fotografia teve a capacidade de mudar até mesmo o curso da guerra do Vietnã, mas como não é o nosso objetivo, eu não vou me aprofundar tanto nessa questão. E aqui também temos outra imagem dotada de significados e até mesmo de contradições, muitos diriam, que é a fotografia tirada por Joey Rosenthal, ali no final da Segunda Guerra Mundial, que acaba retratando fuzileiros navais dos Estados Unidos hasteando uma bandeira norte-americana, que faria com que essa imagem se tornasse algo inspirador, que resgatou a moral de uma nação e porém acabou levantando suspeitas de que talvez fosse perfeita demais para ser verdadeira. Tanto que muitos dizem que a imagem foi feita e não saiu tão boa, e o fotógrafo pediu para eles refazerem a cena para sair a imagem mais perfeita possível, para expressar aquilo que estava acontecendo ali no momento e para que eternizasse uma foto histórica em sua excelência, sem nenhum erro de captura. Mas enfim, dentre essas 3 imagens, temos tantas outras que acabam refletindo a visão dos fotógrafos em dado momento, que acabam retratando parte de nossas histórias. Mas agora vamos para uma parte muito interessante da fotografia, que seria a sua própria origem. Então a fotografia, essa nova forma de escrita, tem sua etimologia ligada ao grego, que significa desenhar ou escrever com a luz, e surge por meio de tentativas de entender o comportamento dessa luz, onde muitos estudiosos, principalmente da área da química e da física, acabaram desenvolvendo suas teorias e invenções. E no que se refere à física, temos origens ligadas à óptica, onde até mesmo Aristóteles, ali por volta do século IV a.C., já detinha o conhecimento dessa técnica, desse trabalho com a luz, juntamente com os chineses também, que já detinham esse conhecimento. Inicialmente, essas técnicas, essas invenções eram utilizadas por artistas como Leonardo da Vinci e até mesmo Canaletto, que acabaram usando essas câmeras para desenhar paisagens com mais precisão. A partir do primeiro dispositivo que a gente vai falar aqui, que seria a câmara escura de orifício. A câmara escura de orifício, que é também conhecida como câmara primitiva,
É um dispositivo utilizado para projetar uma imagem invertida em uma superfície plana, como a gente pode perceber aqui nessa imagem. É um dos princípios básicos da formação de imagens ópticas e é considerado uma das primeiras formas de câmera fotográfica, ou melhor dizendo, formas de câmera que acabaram sendo precursoras da câmera fotográfica dos dias de hoje. E essa câmara escura consistia em uma caixa escura no qual um pequeno orifício ali em uma de suas extremidades, em uma das suas paredes é feito, e a luz que entra através desse orifício cria uma imagem invertida na parede oposta da caixa. E essa imagem acaba sendo formada devido à propagação da luz em linha reta em todas as direções, que são a base de um princípio da física chamado propagação retilínea da luz, a partir do ponto do objeto onde os raios de luz passam pelo orifício. Ou seja, melhor dizendo, temos o objeto do lado de fora da câmara e quando a luz incide nesse objeto, a parte de cima dele acaba se refletindo para baixo, entrando na câmara, enquanto a parte de baixo desse objeto, quando a luz incide, acaba gerando uma projeção do objeto de forma invertida dentro da câmara, ocorrendo desse modo a inversão desse ambiente externo, desse lado de fora, para dentro da câmara. E partindo disso, quanto menor o tamanho do orifício, mais nítida será a imagem, mas também será menos brilhante porque acaba entrando menos luz dentro dessa câmara escura. Isso ocorre porque, quando o orifício é menor, ele permite uma menor entrada de raios solares, de raios de luz dentro dessa câmara, mas resultando em uma imagem mais focalizada, o que não ocorre quando o orifício feito nessa câmara é maior. Agora, aqui nesse caso, temos outro modelo de câmera escura, só que um modelo portátil que acaba aparecendo por volta do século XVIII, do século XIX, que funciona partindo dos mesmos princípios da anterior, onde os cientistas e os artistas conseguem reproduzir a sua imagem, porém notem que ainda de forma manual, ou seja, não se tinha um processo automatizado, vamos dizer assim, de se registrar essas imagens, até que a química passa a ser utilizada como um meio para se desenvolver ainda mais essas invenções e essas formas de registro, onde os irmãos Joseph e Claude Niepce, em 1826, acabaram se utilizando de uma dessas câmaras escuras e de seus estudos sobre fotossensibilidade e até mesmo materiais sensíveis à luz para conseguirem produzir o primeiro registro fotográfico da história da humanidade. Tanto Claude quanto Joseph desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da fotografia. Eles são reconhecidos até hoje como pioneiros nessa área. O Claude Niepce, também conhecido por Claude François, foi um inventor francês do século XVIII e ele começou a explorar esses métodos de impressão e reprodução de imagens se utilizando até mesmo de placas de cobre. Mas embora as contribuições iniciais do Claude tenham sido significativas, foi o seu irmão Joseph quem fez a grande descoberta que revolucionaria a fotografia. O Joseph é considerado um dos principais inventores da fotografia, sendo conhecido principalmente por ter tirado a primeira fotografia permanente da história, que seria essa imagem aqui no slide. Em 1826, o Joseph realizou um experimento utilizando uma câmara escura e uma placa revestida com betume da Judéia, um material sensível à luz, uma substância fotossensível, melhor dizendo, e ele expôs a placa à luz solar por um longo período de tempo e depois de alguns dias, por sinal, obteve uma imagem fixa, embora com qualidade limitada, e que também não poderia ser reproduzida. Então, essas descobertas somadas desses dois irmãos franceses estabeleceram uma base para a utilização de materiais fotossensíveis e a utilização de câmaras escuras na captura de imagens, contribuindo para os estudos de outros inventores que a gente vai falar aqui. E se somando a eles, temos Louis Daguerre, o inventor do daguerreótipo. Louis Daguerre foi um inventor e artista francês que ficou famoso por ser, assim como os irmãos que eu mencionei anteriormente, pioneiro da fotografia. Ele nasceu em 1787 e
começou sua carreira como pintor e designer de cenários teatrais. No entanto, ele acabou ficando fascinado com a ideia de capturar imagens permanentes da realidade por meio dos métodos científicos. E em parceria com os Niepce, Daguerre desenvolveu uma técnica conhecida como daguerreótipo, que acabou evoluindo o que já se tinha sobre fotografia. O daguerreótipo era um processo fotográfico que envolvia a exposição de uma chapa agora de cobre revestida de prata e vapores de iodo, tornando-a sensível à luz, vamos dizer assim. Em seguida, essa chapa era exposta na câmara escura e, após a exposição, tratada com vapores de mercúrio para revelar essa imagem, sendo fixada no final desse processo com sal de cozinha. Então, em 1839, Daguerre apresentou o daguerreótipo ao mundo. Esse processo foi considerado um avanço significativo na história da fotografia, tornando possível obter imagens nítidas e detalhadas por meio dessa técnica, que logo se popularizou e foi comercializada para a população. E por meio disso, Daguerre acabou recebendo até mesmo a pensão vitalícia do governo francês em troca da divulgação gratuita da técnica do daguerreótipo, que se tornou patrimônio da França. Então, como podemos observar nessa imagem aqui no slide, que é uma imagem tirada pelo Louis Daguerre, ele tem um impacto significativo no desenvolvimento dessa forma de arte, dessa forma de expressão visual por meio de um maior detalhamento em relação às invenções e aos processos anteriores de fotografia. E agora vamos para outro inventor que também é de suma importância para a história da fotografia, que é o William Talbot. O William Talbot foi um inventor e fotógrafo britânico que nasceu em 1800 e que é reconhecido como uma grande figura e até mesmo famoso na área da fotografia, devido aos seus desenvolvimentos ali de suas teorias e de suas invenções, entre eles o primeiro processo fotográfico durável, chamado de calótipo ou talbótipo. Então, William Talbot começou a explorar a fotografia no início do século XIX, enquanto buscava um método para fazer cópias de suas anotações científicas de forma mais rápida e precisa, e ele desenvolveu um processo utilizando papel sensibilizado com sais de prata, que era capaz de produzir imagens negativas, e a partir dessas imagens negativas, como é o caso dessa imagem aqui do slide à esquerda, ele criou cópias positivas, que no caso seria a imagem à direita no slide, por meio de um processo de impressão. Ou seja, o calótipo de Talbot permitia a produção de múltiplas cópias a partir de um único negativo, tornando-se uma alternativa viável, e eu diria até mesmo que mais viável que o daguerreótipo. Então, esse processo desenvolvido foi de suma importância porque influenciou, assim como as invenções anteriores, ao desenvolvimento de novas invenções no futuro, tendo uma estética, produzindo ali imagens com uma qualidade diferente daquelas obtidas com o daguerreótipo, tendo uma aparência mais suave, mais natural, com certo grau de textura e até mesmo de detalhes finos. Então, ajudou a moldar a fotografia como uma forma de expressão artística por meio dessa facilidade gerada por meio desse processo. Inclusive, muitos dos princípios e técnicas introduzidas por Talbot na fotografia, como o uso de negativo e positivo, foram aprimorados e refinados ao longo do tempo, influenciando mais para frente os processos de fotografia, como por exemplo os que utilizam rolos fotográficos. E agora indo para uma das partes que, ao meu ver, são uma das mais interessantes da história da fotografia, temos aqui a Kodak, ou Eastman Kodak Company, que desempenhou um papel extremamente importante na história da fotografia. Essa empresa foi fundada em 1888 por George Eastman e desempenhou esse papel fundamental na popularização da fotografia por torná-la acessível ao público em geral. Porque antes da Kodak a fotografia era um processo complexo e caro, exigindo um conhecimento de técnicas avançadas e até mesmo se utilizando de equipamentos especializados e específicos, e a Kodak acabou revolucionando o campo, introduzindo câmeras de fácil uso
ou seja, projetadas para serem simples e acessíveis, que permitiam que qualquer pessoa pudesse tirar fotos sem precisar de uma especialidade ou de um conhecimento tão grande assim, ocorrendo, por meio dessas câmeras comercialmente bem-sucedidas, o pioneirismo da Kodak na produção dos filmes em rolo, substituindo as placas de vidro e as chapas fotográficas utilizadas anteriormente, apresentando assim uma forma mais prática que permitia aos fotógrafos capturar várias imagens sem precisar trocar placas individuais como era feito anteriormente. Ou seja, a Kodak acabou contribuindo para a fotografia na medida em que o desenvolvimento de um sistema abrangente de processamento de filmes que incluía o desenvolvimento, a impressão e o compartilhamento das fotografias se somou à construção de laboratórios de processamento que estabeleceu serviços de impressão que permitiam que as pessoas enviassem seus filmes e recebessem as cópias impressas de suas imagens. E outra coisa importante a ser citada aqui é que a Kodak também teve um papel importante na transição da fotografia analógica para a fotografia digital, porque embora inicialmente tenha resistido à mudança, a empresa acabou desenvolvendo câmeras digitais a partir do CDD, que seria o dispositivo de carga acoplada, traduzindo diretamente para o português, tornando-se líder no mercado de vendas de câmeras digitais na época. Mas é importante citar aqui que a Kodak enfrentou desafios significativos com a popularização e essa passagem da câmera analógica para a câmera digital, uma vez que seu modelo de negócios estava fortemente baseado na venda de filmes e produtos relacionados. Então, embora tenha enfrentado dificuldades financeiras nos últimos anos, seu legado na história da fotografia é inegável, porque a empresa acabou desenvolvendo e acabou desempenhando um papel fundamental na democratização da fotografia, tornando algo acessível a um público mais amplo, além de trazer suas inovações tecnológicas e suas contribuições para o campo da fotografia que tiveram um impacto duradouro e moldaram, eu diria, a maneira como capturamos, como processamos e até mesmo como compartilhamos as imagens até os dias de hoje. Então, passando por tudo isso, agora chegamos na atualidade, onde encontramos no mercado câmeras Canon ou Canon, como muitos dizem, e até mesmo Nikon, e seria importante começarmos a pensar então qual seria essa importância da fotografia, de que forma que ela acaba impactando as nossas vidas nos dias de hoje. Bom, na atualidade a fotografia desempenha um papel central em nossas vidas, eu diria, porque com os avanços da tecnologia ela acabou se tornando cada vez mais acessível e hoje se mostra mais acessível do que nunca, porque a maioria dos smartphones está equipado com câmeras de alta resolução, permitindo que as pessoas capturem imagens de alta qualidade a qualquer momento e a qualquer lugar. E além disso, as redes sociais e plataformas de compartilhamento de imagens como o Instagram, como o Facebook, dentre tantos outros, acaba facilitando esse compartilhamento instantâneo, vamos dizer assim, de fotos com os amigos, com os familiares e com seguidores em todas as partes do mundo. Então a fotografia acabou se tornando uma forma de expressão pessoal e artística cada vez mais popular. Com as câmeras digitais e a edição de fotos, as pessoas têm a liberdade de explorar sua criatividade, experimentar diferentes estilos e até mesmo criar imagens únicas, partindo ali da sua subjetividade. E as mídias sociais, os sites de compartilhamento de imagens também têm desempenhado um papel importante no incentivo à comunidade de fotógrafos, permitindo que eles exibam seu trabalho, obtenham feedbacks e até mesmo se inspirem mutuamente. Além disso, a fotografia se mostra de suma importância porque ela tem um papel em diversas áreas profissionais, como fotojornalismo, como na publicidade, na moda, na arquitetura, na arte, na documentação científica por meio do registro, ou seja, através da fotografia podemos capturar momentos significativos, contar histórias, preservar memórias e transmitir mensagens visuais poderosas. E com a evolução da tecnologia, nos dias atuais, na contemporaneidade, temos os avanços significativos na área da fotografia digital, com câmeras com maior capacidade de resolução, com recursos avançados de processamento de imagem, armazenamento em nuvem e aquele compartilhamento instantâneo que eu falei por meio das redes sociais e do acesso à internet. E além disso, temos nos dias de hoje até mesmo a inclusão de tecnologias relacionadas à inteligência artificial e ao aprendizado das máquinas
que já está sendo aplicado no campo da fotografia e que está permitindo recursos como reconhecimento de cena, como aprimoramento automático de imagens e até mesmo a criação de fotografias geradas por meio de computação gráfica. Mas dentre tantas essas coisas, no entanto, apesar do impacto positivo da tecnologia na fotografia, também surgem com eles desafios, que seria o caso da disseminação de imagens digitais, que levanta questões de privacidade, de direitos autorais relacionados ali à criação de imagens por inteligência artificial. Também temos a manipulação de fotos e a disseminação de imagens falsas, que também podem se tornar uma preocupação na atualidade, sendo necessário um discernimento crítico ao avaliar as imagens que acabamos encontrando nas redes sociais e por toda a internet. Mas no geral a fotografia continua a evoluir e a desempenhar um papel importante em nossas vidas, porque ela nos permite capturar os momentos preciosos, expressar nossa criatividade, compartilhar experiências, documentar, registrar o mundo ao nosso redor, enfim. A tecnologia continuará a influenciar ao longo dos anos a forma como capturamos, como editamos e como compartilhamos essas imagens, abrindo novas possibilidades e, juntamente com elas, novos desafios a serem enfrentados por nós. Então, para fechar aqui, retomando a importância da fotografia, ela se mostra como uma comunicação visual, porque ela é uma forma poderosa de comunicação, que uma imagem pode transmitir emoções, pode contar histórias, pode transmitir mensagens de forma instantânea, impactante. Também a fotografia se mostra como uma forma de documentação e uma forma de registro de memórias, que permite que capturemos esses momentos importantes e preciosos da nossa vida, preservando de forma eterna em uma foto. Também a fotografia influencia a cultura social, porque a fotografia tem um poder de influenciar a cultura e a sociedade, desempenhando um papel importante na formação da opinião pública, na sensibilização para questões sociais e até mesmo na promoção da mudança. A fotografia, além disso, também é uma expressão pessoal, uma expressão de arte que permite que as pessoas expressem a sua criatividade, a sua visão pessoal sobre o mundo, e a fotografia também está entre as mídias sociais, está entre esse compartilhamento online, esse compartilhamento instantâneo que os dias atuais trazem para a tecnologia da fotografia. A fotografia também se mostra estritamente ligada à indústria e à economia, impulsionada justamente pelo desenvolvimento da câmera digital. Enfim, em resumo, a fotografia desempenha um papel central em nossa cultura, desempenha um papel central na sociedade atual, influencia a maneira como nós nos comunicamos, como nós documentamos o mundo ao nosso redor, como nós expressamos nossa criatividade, como nós compartilhamos experiências, e podemos concluir desse modo que através das imagens podemos impactar emocionalmente, podemos informar, podemos inspirar e podemos nos conectar uns com os outros por meio das inúmeras possibilidades que a fotografia acaba trazendo para a gente. Então chegamos agora ao fim desse mini curso. Eu agradeço aqui a presença de vocês até esse momento. Espero que tenham entendido e, de certa forma, se conscientizado sobre questões relacionadas ao patrimônio, questões relacionadas à memória, entendido um pouco como funciona essa ideia de tradição, de saber fazer na atualidade e principalmente como a prática da fotografia se mostra no presente de maneira a afetar as nossas vidas, está estritamente ligado ao nosso cotidiano e às nossas vivências, enfim. E desde já eu já deixo aqui para vocês as minhas referências utilizadas ao longo de toda essa apresentação e convido vocês também a seguirem o Secom nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram, caso você tenha algum interesse maior pelas questões relacionadas ao patrimônio, questões relacionadas à memória, você consegue encontrar um pouco mais do nosso trabalho, as atividades que estão sendo desenvolvidas por nós, os cursos, as oficinas, as palestras, os minicursos, enfim. E por último, mas não menos importante, já deixo aqui uma proposta de reflexão para vocês, melhor dizendo, uma proposta de autorreflexão para vocês começarem a pensar sobre as coisas que estão à nossa volta, sejam elas patrimônios tombados ou não,
que acabam possuindo uma importância para nós, mas que nós acabamos não percebendo. Então eu proponho aqui para você que me ouve refletir a partir de fotografias, a partir dos objetos do seu cotidiano, dentre outras coisas, sobre essa questão do registro e sobre principalmente a questão do compartilhamento de memórias tanto individuais quanto coletivas que esses objetos, que todas essas coisas acabam representando. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo minicurso, oficina, palestra, enfim, dentre tantas outras coisas que a gente pode estar aí desenvolvendo e disseminando para vocês.